Dificilmente alguém vai crescer no conforto, é sempre no desconforto. Eu era a pessoa que trabalhava no banco, ganhava 17 mil reais na época, CLT, tinha bônus, tinha PLR, seguro-saúde, seguro de vida, tinha um filho pequeno. Falei pra minha esposa assim, falei, e aí, o que acontece que se eu largasse o banco? Mas não vai ter nada no mês que vem, a gente tem um apartamento pra pagar, a gente tem isso, tem aquilo. O que você acha? Ela, pode ir. Bom, então basicamente há 4 anos atrás, onde tudo se iniciou. Minha esposa ela já tinha um e-commerce de moda feminina, ela trabalhava com WhatsApp e eu era a pessoa que trabalhava no banco. Eu era CLT, eu tinha uma carreira estável, eu tinha uma média ali de mais ou menos uns 40 colaboradores abaixo de mim. Então eu tinha contato diretamente com o CTO do banco. Minha vida estava perfeita, literalmente. A minha esposa ela começou a acompanhar muito algumas lives do Pablo Marçal. Foi nem na época que ele fez o programa La Casa Digital, os 12K. E ela, eu vou me inscrever. Falei, mas o que você vai fazer? Não, é um reality show que a gente vai lá, vai passar uns dias na casa, vai aprender tudo. Falei, você vai se inscrever nisso aí? Ele falou, vou. E eu lembro que na época foi um dos cursos mais caros que a gente pagou. Ela quer, vamos fazer, vamos estudar junto. A gente começou a estudar. E uma das aulas o Pablo falava, você precisa largar a CLT. E aquilo ali foi um baque muito grande pra mim. Eu falei, cara, como é que esse cara tá falando pra eu largar a CLT? Ele nem me conhece. Eu ganhava 17 mil reais na época, tinha bônus, tinha PLR. Cara, deu seguro-saúde, seguro de vida, tinha um filho pequeno. E aí eu lembro que eu, escutando a aula do Pablo, depois eu falei pra minha esposa assim, eu falei, e aí? O que acontece que se eu largasse o banco? O que você acha? Ela, pode ir. Eu falei, como assim pode ir? Eu falei, não, eu te apoio a você ir. Mas não tem nada, não vai ter nada no mês que vem, a gente tem um apartamento pra pagar, a gente tem isso, tem aquilo. Quando o Thiago chegou em mim falando que ia sair, pelo susto dele, eu falei, pode ir. Apoiei ele, porque eu já tinha uma visão empreendedora, eu já empreendia, então, na verdade, eu já enxergava aonde a gente podia chegar. E aí ele ficou surpreso até. Ele falou, mas sério que você vai me apoiar? Aí eu falei, vou sim, pode ir, vamos aí que a gente vai se virar, mas vai dar certo. E aí, num belo dia, eu fui lá, pedi lá pra largar, pra sair, né, do banco. Todo mundo ficou meio em choque. Eu tenho até o vídeo da reação das pessoas, assim, quando eu saí, porque eu gravei isso aí. Bom, pra quem não sabe, hoje é meu último dia no... Olha lá, vou colocar aqui, ó. Agora eu vou empreender. Vamos ver no que vai dar. Cheguei lá pro meu chefe na época, né? Falei, cara, eu tô saindo e tal. Ele falou, como assim? Você vai sair? Não tem por que você sair. Que banco que você vai? Eu, não vou pra banco nenhum. Não, me fala aí pra onde você vai, eu vou cobrir a oferta. Na verdade, eles queriam até dobrar o salário. E eu tava convicto naquilo que eu queria. Dificilmente alguém vai crescer no conforto, é sempre no desconforto. Você colocar uma semente ali na terra, não vai acontecer nada. Agora, se você colocar a semente, afundar ela, colocar pressão com terra, regar todo dia, a semente dela vai crescer. Então eu precisava largar o banco, eu precisava descobrir coisa nova. E aí eu estava muito conectado com Deus. Eu literalmente fiz uma oração, falei que seja da sua vontade, que você esteja comigo aqui junto. E eu lembrei que o Pablo falava muito que você precisa fazer muito networking com as pessoas. E eu lembrando disso, eu falei assim, ó, então eu vou lá na empresa do Pablo, eu vou procurar alguém que trabalha lá e eu vou tentar fazer network. E aí nessa eu comecei a usar mais o Instagram, eu nem usava o Instagram direito. E eles colocaram assim, precisa-se de gestor de tráfego. E eu falei, opa, peraí, gestor de tráfego? Eu tô estudando tráfego lá nos 12K. Vou me inscrever. E aí, nessa inscrição, eu tava em casa, aí eles me ligaram. Então, eu vi que você se inscreveu aqui numa vaga de gestor de tráfego, que a gente quer fazer uma entrevista com você. Você topa? Eu falei, topo. Aí eu fiz a entrevista na sexta-feira. E aí, nessa, ele me chamou. No momento específico lá, de uns lançamentos, eu lembro que tinha uma galera, todo mundo ali com o celular. E eu olhava assim e falei, o que essa galera tá fazendo, cara? E aí foi passando os dias, e eu escutava. Não, precisa mandar mensagem nos grupos do Pablo. E aí eu comecei a entender que eles usavam o WhatsApp exatamente para comunicar com os clientes que estavam dentro dos grupos de WhatsApp. E eu via que as pessoas iam lá, pegar, copiava, colava e mandava. Copiava e colava e mandava. Só que era um negócio massivo, humanamente era muito ruim. E aquilo ali me remeteu um negócio muito engraçado na história. Porque a minha esposa, ela tinha um e-commerce de moda feminina. A funcionária dela fazia literalmente o mesmo processo. A minha esposa tirava as fotos,
ela editava, aí mandava para a funcionária pegava a foto e saía mandando para as clientes dela. E era uma média assim de umas 3 mil clientes. Ela perdia, acho que por dia, quase umas 6 horas do dia. E aí nessa eu pensei, falei, cara, como assim ela tá fazendo isso? Porque no banco nós tínhamos vários sistemas, né? E os sistemas, eles eram automatizados. Então eu pensava, cara, como assim? A gente desenvolve um sistema para um banco onde eu faço interligação com valores financeiros gigantescos e eu não consigo construir algo para um sistema da minha esposa. E aí eu mesmo comecei a voltar às origens de programação. E eu programei algo bem simples para ela. E aí quando eu cheguei aqui na plataforma, que eu olhei toda essa galera mexendo com o WhatsApp, que não sei o que lá, na hora veio, peraí, a mesma coisa que a minha esposa faz, eles estão fazendo aqui. E aquilo ali começou a me incomodar. Peguei lá, abri a gaveta, peguei o que estava lá na gaveta e comecei a, de novo, codificar isso. Eu trabalhava das 9 às 18 aqui, aí eu chegava em casa, meu filho já era pequeno, a minha esposa ia dormir assim umas 10, 11 horas, e eu ficava ali das 10 e pouco até umas 3h30, 4 horas da manhã. Nesse tempo que aconteceu isso, eles criaram um programa aqui dentro da plataforma de ideias. Assim, ó, traga suas ideias aqui, as melhores ideias. Aí eu lembro que apresentaram, mas ninguém tinha algo palpável. E só a gente, né, tinha esse MVP. E aí nessa eu apresentei, literalmente no auditório, fiquei ali na expectativa, e a expectativa durou acho que umas 2 semanas. E aí aconteceu, ele me ligou e falou assim, cara, o Marcos Paulo quer entender o seu sistema. Aí sentei com o Marcos Paulo, e aí e tal, foi simpático demais. Trocamos ideia, ele falou, me apresenta aí. Eu falei, bora. Aí comecei a mostrar pra ele, falei assim, vem cá, conecta aqui no celular. Aí conectei o celular, falei, aqui, ó, tá vendo aquela galera? Vamos criar uns grupos aqui? Aí quando começou a aparecer no celular dele, assim, ó, grupo 1 criado, grupo 2, grupo 3, ele saiu da cadeira assim, ó. Como assim? Quem tá criando? Eu falei, não, a gente automatizou isso. Ele automatizou, eu falei, a gente automatizou o processo de WhatsApp. Aí ele olhou assim, falei assim, já faz isso, isso, isso? Eu falei, já. Já tá funcionando? Eu falei, já. Eu falei, então vamos pôr pra rodar. Aí eu, vamos pôr pra rodar lá no Pablo. Eu falei, no Pablo? É. Eu falei, tá bom, qual lançamento? No pior ano. O pior ano é um dos lançamentos que o Pablo faz, que são a maior captação de leads da história, assim. E a gente construiu o negócio tão bem, vamos dizer assim, para um MVP na época, que o negócio rodou liso. E aí eles me ligaram e falaram, cara, gostamos aqui e tal, do sistema, rodou, a gente quer colocar agora em todos os experts. Eu falei, top, dá pra pôr? Eu falei, dá, aí, bora, vamos pôr. Vamos pôr em todos aí. E aí a gente começou. Todos os experts da plataforma começaram a rodar dentro da DevZap. E a gente não começou a divulgar isso pra ninguém. Eu falei assim, eu preciso validar agora com eles aqui. E nessa de validar com eles, eu tinha custo de servidor, eu tinha custo de máquina, eu tinha vários custos que eu tive que bancar esse custo. E nessa de gastar, chegou num momento que eu falei assim, aí, ou a gente para, ou a gente vende apartamento. A gente vendeu um apartamento e nisso eu comecei a gastar. E aí nessa de fazer acontecer, validamos com o Pablo, aí vem um outro player, vem um outro e funcionou. E ali eu comecei a vender a plataforma. Falei, não, custava X aqui na época. Aí tá aqui, ele fazia o Pix na época e eu começava literalmente suporte e apresentação e desenvolver. Nesse momento a gente está indo lá na nova sede da DevZap. Então a gente teve essa expansão. Então começamos pequeno, aumentamos um pouco e agora a gente está indo literalmente para a laje ali do novo prédio, lá na Marçal Tower. Aí vem um outro player, vem um outro. E começou a entrar. Falei, cara, não dá. Como que essas ferramentas fazem? Aí eu comecei a procurar, né, como que as ferramentas faziam. Elas tinham um intermediador ali. E a gente começou a usar uma plataforma bem conhecida no mercado, a gente usou ela. E aí falei assim, opa, resolvi o meu problema aqui. Só que esse resolvi o meu problema me arrumou outros problemas. Porque esses outros problemas, a conta começou a não fechar. Peraí, eu comecei agora... Já tô tomando literalmente um
um cartãozinho aqui de entrada, falou assim, ó, tantos por cento é meu. E aí começou a desbalancear as coisas. Eu falei assim, não. E nessa que desbalanceou, eu precisava criar coisas novas, mas eu não conseguia colocar dentro dessa ferramenta. Eu tinha que ter controle da recorrência, eu tinha que ter controle se a pessoa pagou, eu tinha que ter controle se a pessoa não pagou, mandar uma mensagem para ela, eu tinha que ter uma interface bonita, eu tinha que ter algo flexível ali. Eu falei assim, vamos construir. Eu falei, não tem como construir, a gente já construiu um sistema. Eu vou construir um outro sistema, não faz sentido. E aí a gente achou a Guru. Então toda aquela parte de controle de eu ir, conferir se a pessoa pagou, não fez isso, a Guru já fazia para mim. A Guru, ela foi importante porque não teve aquela pressão na taxa, na cobrança. Porque toda vez que você vai criar algo no marketing digital, você tem várias plataformas e você tem taxa de tudo quanto é lado. A Guru falou assim, não, é isso aqui que a gente vai te cobrar. Não, mas você não vai cobrar em cima do meu processamento, disso aqui? Não, é isso aqui que eu vou te cobrar. E isso aqui que eu vou te cobrar e mais isso aqui era infinitamente menor daquilo que eu pagava. E eu tinha muito mais flexibilidade, eu tinha muito mais segurança com aquilo que eu tinha. O suporte que eu tenho na Guru hoje, na hora que eu criei a conta, alguém já me chamou. E o mais engraçado é que começou a entrar pessoas de outros países. Eu falei assim, como assim tem gente da Colômbia aqui? Aí tinha gente que falava espanhol, aí tinha um cara que falava inglês. Eu falei, mas quem tá vendendo pra esse cara? Não, ele achou a plataforma, indicaram pra ele, ele comprou. Ele comprou, eu falei, ele foi lá no link, comprou, processou e pagou. Falei, deixa eu ver. Aí eu entrava lá na Guru pra ver, falei, caralho, o negócio processou mesmo. E como que ele processou em real? Aí depois eu fui ver que o negócio mudava lá a língua do cara. Eu falei, cara, o cara pagou em euro, o cara pagou em dólar, que não sei o que lá. E eu recebi de boa. E nisso, vou te dar uma pista aqui, ó. A minha palavra secreta é liberdade. Pra você que vai ter que assistir todos os vídeos aí. E nessa liberdade que eu tive com a Guru, a gente começou a crescer, a gente evoluiu. O Pablo e o Marcos Paulo olhou aquilo ali e falou assim, cara, como assim? A gente tá vendo essa empresa, ela cresceu aqui dentro, não, vamos se tornar sócio. E aí a gente se tornou sócio, né? Hoje o Pablo e o Marcos Paulo são sócios da DevZap. Os 3 desenvolvedores, dos 3, sobrou um. Então um desenvolvedor, ele tá como sócio, é o meu CTO hoje, o Iago. Quando o Thiago me chamou para sair, bateu medo. Vou ser bem sincero para você, muito medo. Mas a partir do momento que a ferramenta estava estruturada, a gente já tinha começado a desenvolver e vindo bastante cliente para dentro da DevZap, aí eu não tive mais medo. Eu falei assim, cara, vamos que a gente vai conquistar o mundo. E quando a gente desbravou essa questão de grupos de WhatsApp, de automações para o WhatsApp, eu falei assim, eu preciso desbravar isso também para ser a primeira empresa a ter um selo verificado da Meta. Então, agora nós temos isso. Nós temos esse selo verificado da Meta. Nós somos parceiros oficiais da Meta. Hoje eu vejo a DevZap, ela tem 50 colaboradores. Não são 50 colaboradores. São 50 famílias, cara. E isso me assusta de uma maneira tão positiva que eu falo assim, eu ainda estou fazendo pouco. Porque eu quero contratar mais gente, eu quero crescer mais, eu quero ter mais pessoas, eu quero ter um escritório em Portugal, eu quero ter um escritório na França, eu quero ter um escritório em Orlando, eu quero ter isso aqui, isso aqui. Eu quero criar mais, eu quero crescer mais. Porque não é simplesmente uma ferramenta de automação. A DevZap, ela tá muito mais que isso.